Fazer 4 perguntas simples e você vai responder apenas com sim ou não. O que eu quero te mostrar agora é como nasce a tal da mágoa. Olha, são 3 passos, presta bem atenção nisso. É uma expressão de saudade vagando num mar incerto. Parecem negros de longe, parecem azuis de perto, mas nem negros, nem azuis. São os teus olhos, meu amor. Seria da cor da mágoa, se a mágoa tivesse cor. Quem aí nunca precisou lidar com uma situação de mágoa, uma traição, um rompimento, algo que feriu profundamente o coração? Nós vamos fazer uma análise dessa mágoa. Vamos imaginar que a nossa mente é uma casa. Essa casa ela é dividida por banheiro, quarto, cozinha, suíte master, quarto de empregada, closet, enfim, uma casa completa. Agora imagina que a mágoa é a sua convidada para essa casa. Qual o espaço que ela ocuparia? Ela deitaria na suíte master, ocuparia tua cama, talvez tomaria banho na banheira quente, ou ela ocuparia mais o banheiro, o quarto de empregada, ou ela espalharia as roupas pela casa inteira e deixaria a toalha molhada em cima da tua cama. Vou te ajudar a descobrir qual é o espaço que ela ocupa. Para isso, tu vai ter que ter em mente uma cena do passado, onde você carrega a mágoa, sabe? Aquela mágoa que seguidamente vem à sua mente. Eu vou te pedir para te pensar nela agora. Então eu vou te fazer 4 perguntas simples e você vai responder apenas com sim ou não, certo? Vamos lá. Primeira pergunta. Você pensa nessa situação dolorosa da mágoa mais vezes do que você pensa nas coisas boas que você tem? Sim ou não? Pergunta 2. Quando você pensa nessa situação dolorosa, você fica fisicamente indisposto ou mentalmente perturbado? Sim ou não? Pergunta 3. Quando você pensa naquela situação dolorosa, você sente que volta aqueles pensamentos repetitivos sobre aquela mágoa? Pergunta 4. Você se pega contando a história repetida sobre a mágoa várias vezes em sua mente? Sim ou não? Beleza, vamos lá então. Quantos sims você tem? 1, 2, 3 ou 4? Ou nenhum? Se você tem pelo menos um sim, significa que sim, a mágoa mora na sua casa e o espaço que ela ocupa é proporcional ao número de sim. Talvez ela esteja usando a tua roupa, tomando um banho quente e deixando a toalha na tua cama. Talvez ela esteja até dormindo com você. O que eu quero te mostrar agora é como nasce a tal da mágoa, a ponto de dela morar com você. Olha, são 3 passos, presta bem atenção nisso. Algo acontece, esse é o passo 1, tá? Aconteceu alguma coisa e você levou essa coisa que aconteceu como uma afronta pessoal. Ou seja, é como se aquela coisa fosse feita para você, especialmente para você. 2. Você se sente mal e culpa o autor da afronta por como você se sente. Então você deposita toda a culpa nele. Agora o 3. Você conta uma história sobre a mágoa. Precisa passar por esses 3 passos para a mágoa nascer. Então vamos ver na prática. Imagina só. Imagina que um casal vai casar. Já está tudo certo, o vestido já está encomendado, falta uma semana para o casamento, os convidados também já estão todos organizados para essa festa, igreja, comida, bebida, tudo acertado. E uma semana antes do casamento, o noivo desiste do casamento. O que pode acontecer com a noiva em termos de mágoa? Vamos analisar esses 3 pontos da mágoa para você entender como que ela realmente funciona na prática. Olha só, a noiva assume que é uma afronta pessoal. Nossa, ele desistiu de casar comigo, eu não posso acreditar nisso. Aí vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Ela se sente abandonada e sozinha. Ah não, ele me abandonou, eu não acredito que ele fez isso comigo. Ai, que vergonha! E agora o que eu vou falar para os convidados? Passo 3. Ela conta uma história sobre a mágoa. Eu fui abandonada praticamente na porta do altar. Eu me sinto incapacitada, eu me sinto abandonada e rejeitada. Eu tenho vergonha do que aconteceu. Pronto?
Aí está um belo exemplo de uma mágoa que nasceu com muita força. Agora que você entendeu racionalmente os 3 passos da mágoa para ela nascer, você entende que é como se fosse um protocolo, tem que passar por esses 3 passos para ela nascer? O primeiro passo para a gente realmente conseguir romper com a mágoa, sabe? É entender de forma racional esse protocolo da mágoa que eu acabei de te passar. Só que eu quero te mostrar mais. Porque talvez você esteja pensando, mas peraí, é uma afronta mesmo. Pô, o cara desistiu ali uma semana antes do casamento. Ou talvez você esteja pensando, não, mas a minha mágoa, o que eu carrego, o que aquela pessoa fez, realmente não tem como não ficar magoado. Me acompanha sobre isso só mais um pouquinho. Imagina que alguém te dá uma regra. A regra é a seguinte: a partir de agora tu não pode mais dormir. Bom, tu tenta se encaixar nessa regra. Tu vai tentar não dormir porque afinal tu quer cumprir a regra. Só que tu concorda que vai chegar uma hora que tu vai adormecer ainda que tu não queira quebrar aquela regra? Então, essa é uma regra não executável para você, certo? Porque afinal de contas, você não vai conseguir não dormir. É uma regra não executável. Você concorda? Sim? Então, continua me acompanhando aqui. Então, agora que tu entendeu o que é uma regra não executável, imagina que você impôs uma regra, ainda que não tenha dito, não executável para aquela pessoa que foi o autor da afronta, o início onde a mágoa começou. Peraí, como assim, Gisele? Pensa só. No caso da noiva, qual era a regra dela? A regra dela era: você tem que ir comigo até o fim, você não pode repensar sobre o assunto, você não pode me abandonar, a gente vai casar, você vai ter que casar comigo. Essa é a regra da noiva. Só que para o noivo, essa era uma regra não executável, porque ele não foi capaz de cumprir essa regra. Então, a noiva dos dois, ela era a única capaz de cumprir a regra. Era uma regra executável para a noiva, mas não para o noivo, não para aquele noivo. Talvez para outra pessoa fosse também executável, mas não para aquela pessoa, não para aquele noivo. Então, o que eu quero te trazer é que se você tem uma mágoa, significa que você tinha regras que não eram executáveis para aquela pessoa que foi o autor da afronta que você viveu. Quero deixar uma coisa clara também. Eu não estou falando aqui se foi certo ou se foi errado o que aconteceu. A gente só está avaliando regras executáveis e não executáveis. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma mágoa sobre alguém que traiu você. Você carrega isso. E é dolorido carregar isso. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: essa pessoa que quebrou a regra da fidelidade era uma regra não executável para aquela pessoa. Aquela pessoa não tinha a configuração naquele momento e naquela situação para conseguir levar essa regra adiante. Ou seja, para aquela pessoa, naquele momento, não era uma regra executável. Então, a afronta em si não é pessoal. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a configuração daquela pessoa, daquele ser humano e com a regra não executável que você esperava que aquela pessoa cumprisse. Então, quando você consegue pegar e captar o entendimento disso que eu estou falando agora, você pode dar licença para a mágoa se dissolver e ir embora. Porque você percebe que a afronta nunca foi pessoal. A afronta era só uma regra não executável para aquela pessoa. E agora, guerreira, além de dissolver as mágoas que você tem, você também tem as ferramentas para não permitir que outra mágoa se instale. As ferramentas foram dadas, guerreira. Agora é com você. Que você tenha uma ótima vida.